Seja muito bem-vinda a mais uma live Zen. Tentei entrar aqui agora, não consegui, mas estou de volta. Enfim, hoje é segunda-feira, a gente vai começar uma série de 4 lives, que é o nosso esquenta para a semana Maternar Sem Estourar. Você já se inscreveu? O evento 100% online, 100% gratuito. Depois, quem quiser se aprofundar, nos meus ensinamentos, no método que eu criei, que tem ajudado tantas mães a saírem da reatividade, aí vai poder fazer parte do Mesen, que é um treinamento pago. Mas a semana Maternar Sem Estourar, ela é totalmente gratuita, tá, gente? Totalmente online. E ali eu vou te ensinar tudo, eu vou te mostrar todo o caminho para você deixar a reatividade no passado da sua maternidade, para você mudar a sua vida, como eu mudei a minha e como as minhas alunas têm mudado as delas e como tantas mulheres que me acompanham aqui no Instagram também me mandam mensagens diariamente contando que também mudaram as delas. Então sejam muito bem-vindas. Camila, seja bem-vinda, bom dia. Eu espero de verdade que essa semana seja abençoada, eu tô bem animada, porque eu preparei 4 temas bem especiais, assim, bem ricos, que tem muita profundidade para a gente poder realmente olhar para o nosso maternar, para a nossa relação com as nossas crianças, com um olhar muito positivo, muito bondoso, primeiro com a gente e depois com elas também, com os nossos filhos, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquetti, eu sou a responsável aqui pelo Educar Zen, né? Eu sou educadora, há uns bons 17 anos, sou mãe há menos tempo, tenho um filhinho de 1 ano e meio, e aí quando eu me tornei mãe, todo o trabalho que eu já vinha fazendo, nesse processo de inteligência emocional de educadores, eu vinha treinando professores, pediatras, psicólogos e vários outros profissionais da infância e da adolescência para que eles levassem o mindfulness e as outras estratégias que eu uso, no meu trabalho para o contexto deles de educação e pudessem dessa forma revolucionar de alguma forma aí a educação, trazendo aí mais inteligência emocional para as nossas crianças e para eles mesmos. E aí, quando a gravidez aconteceu na minha vida e esse processo do maternar que todas nós sabemos aqui que é muito profundo e muito transformador, não teve jeito, gente? Eu precisei pegar aquele trabalho que vinha acontecendo ali na esfera das crianças e dos adolescentes voltados aí para esse aspecto profissional, trabalhando com profissionais da infância e da adolescência. Eu falei, não, meu coração tá apontando aqui para agora contribuir para que mães, vivam essa maternidade com mais inteligência emocional e tenham ferramentas para também educarem os seus filhos nessa perspectiva. Então, eu tô vendo que vocês estão chegando aqui, sejam bem-vindas já. Nani, a Dani perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Jaine, bom dia. Vleide, todas vocês que estão chegando aí, que estão dando o oi de vocês, sejam muito bem-vindas. E aí eu vou fazer um convite para vocês, a Anne. Quem ainda não se inscreveu na Semana Maternar Sem Estourar, como eu falei, a gente vai ter 4 lives de aquecimento essa semana. É aquecimento, hein, gente? Porque o ouro mesmo eu vou te entregar nesse evento que é só para as pessoas que estão inscritas. Então, acabando essa live, se você ainda não se inscreveu, você vai lá, se inscreve, o link tá na minha bio. Na minha bio, 100% online, 100% gratuito, beleza? Agora, uma outra coisa pra gente poder aumentar essa corrente do bem, que tem ajudado aí tantas mães a saírem dessa maternidade reativa. E você tá aqui por isso também, porque você tá com essa intenção, você tá movimentando isso, você já tá fazendo isso. Eu vou te pedir pra compartilhar essa live com alguma mãe, alguma amiga mãe aí, sua irmã, uma prima, alguém que veio aí na sua mente agora e que você acha que pode se interessar também, tá bom? Cláudia, bom dia, seja muito bem-vinda. Então vamos começar, gente, sobre o que é o tema, Qual que é o tema dessa live Zen de hoje? Sobre o que a gente vai falar? O tema é basicamente educando nossos filhos para além das nossas expectativas. E aí eu já eu começo já te dizendo uma coisa que é muito clara. Algumas mães vão admitir isso, algumas outras não vão admitir, mas as que não admitirem é porque não puderam ver ainda. Mas se tem um fato sobre a maternidade é que todas nós nutrimos em algum nível expectativas sobre os nossos filhos. Quando a gente descobre aquele positivo, a gente já começa a esperar que os nossos filhos venham a ser alguma coisa em específico, Quando eu digo que algumas mães não admitem isso,
São mães que geralmente estão se trabalhando muito para não ficarem, né, enfim, colocando o peso das suas expectativas nos seus filhos e acabam achando que não têm expectativas sobre eles. Eu vou falar por mim. Eu mesma, quando eu estava grávida, eu achava que eu não tinha expectativa quase nenhuma sobre o Francesco. E aí, logo que o meu filho nasceu, que as coisas começaram a acontecer e elas eram, na verdade, diferentes sim do que eu estava esperando, eu percebi que aconteceu, vou colocar aqui aspas, tá? A morte do filho ideal para o nascimento do filho real. Né? A morte das minhas idealizações, todas muito bem encobertas, eu não estava tendo clareza sobre elas, para que nascesse então o Francesco como ele é. E ele é uma criança pequena que vem se manifestando, se mostrando, né? Mostrando a sua personalidade, o seu jeito, os seus gostos a cada dia. Talvez você tenha passado por algo desse tipo. Me conta aqui, escreve sim aqui nos comentários se você também passou por alguma coisa desse tipo, assim, né? Se você, enfim, quando o seu filho nasceu e aí, ou quando ele começou a crescer, quando ele deixou de ser aquele bebezinho, quando ele começou a demonstrar ali quem que ele realmente é, a personalidade que ele realmente tem, se em alguma medida você também percebeu aí um estranhamento, que aquela criança que estava ali se manifestando, ela não era exatamente a criança que você tinha idealizado. Isso é muito comum, né? Não se sinta sozinha. Já tô vendo aqui Ruth, Thaís admitindo que sim, né? Todas nós, em alguma medida, passamos por isso. A Joane falando aqui, ó, comigo foi exatamente assim, né? Então não tem nada de errado nisso. Agora, o que acontece? Tem dois caminhos que a gente pode trilhar nesse processo, né? Existe uma maneira de a gente enxergar isso que é, olha só, as minhas expectativas estão sendo rompidas, quebradas, olha só, então eu nem sabia que eu tinha expectativa de que o meu filho seria assim, assim, assado, ou eu sabia disso, eu tinha essa expectativa, ela era clara pra mim, e eu tô vendo isso aqui romper agora, e olha só, quem é a responsável pelas minhas expectativas? Eu mesma, né? Então, acho que eu é que vou ter que lidar, reorganizar a minha rota, abrir espaço para que o meu filho ele seja quem ele é, aprender a apreciá-lo conforme ele é, né? E não aprisioná-lo naquilo que eu acho que ele deveria ser. Essa é uma prática da mãe mindful, né? A mãe mindful, que é essa mãe consciente, ela obviamente também cria expectativas, só que assim, quando ela começa a perceber que essas expectativas estão ruindo, ou mesmo antes disso, ela começa então a trazer muita compaixão para esse processo, seja por si mesma, tipo, nossa, tá meio dolorido para mim perceber que meu filho não é essa pessoa, né? Ou que ele não tem esses gostos, ou que ele não é essa criança tão boazinha assim. E aí você lida, você acolhe isso, inclusive, dentro de você, né? E além disso, ela traz muita compaixão para aquela criança, que tem o direito, como todos nós, de ser exatamente quem ela é. Agora, existe um outro extremo, digamos assim, desse processo, que é a mãe reativa. A mãe reativa, ela é uma mãe malvada? Ela é uma pessoa que não ama o seu filho? Obviamente não. Né? Quando você se perceber uma mãe reativa, não entenda que juntamente, né, a essa percepção vem a ideia de que você, ou enfim, você pode se considerar uma pessoa que nem merecia a maternidade, né? Que você tá entendendo? Às vezes a gente se julga tanto, a gente também tem tantas expectativas sobre nós mesmas como mães, sobre quem seremos enquanto maternamos, né? A gente idealiza tanto a maternidade que essas expectativas elas também acabam se virando, né, obviamente, contra nós mesmas e nos trazendo muita dor. Então, a mãe reativa ela é só uma mãe que está menos consciente do que existe por detrás dessas expectativas, de como que elas podem ser extremamente nocivas para os seus filhos e para elas mesmas. Então, é uma mãe que está precisando de muito cuidado. Se você tem uma amiga, uma irmã, alguém que você ache, né, que você perceba que é uma mãe muito reativa, primeira coisa, traz essa pessoa aqui para educar zen, né? Acolha essa pessoa. A gente julga muito as outras mães, a gente se julga muito enquanto mães. Então, a mãe reativa, ela é uma pessoa que está vivendo muito no piloto automático, que está se importando muito com a opinião dos outros. É uma pessoa que está muito pouco fiel, muito pouco centrada nela mesma, nos seus valores, que está
que ainda não conseguiu perceber com tanta clareza que o seu filho não é uma extensão dela, que ele não está aqui para poder resolver as suas carências afetivas, que ele não deve nada para ela, né? Então, ela é uma pessoa que está precisando mais de acolhimento, de receber esse cuidado para ela poder dar outros passos além na caminhada dela como mãe, do que alguém que está precisando, merecendo ser julgada, apontada e tudo mais, né? Deixa eu só ver aqui o que vocês andaram falando, que eu vi que vocês comentaram algumas coisas. Por exemplo, a Nani falou que já se inscreveu, ela tá muito reativa, está prejudicando a relação com a minha filha, ela já está com 9 anos, daqui a pouco a infância já passou. Ô Nani, eu costumo falar assim, a infância, ela é um instante, então que bom que você tá aqui. Fico muito feliz, seja muito bem-vinda, né? Ela se inscreveu na Semana Maternar Sem Estourar. Cláudia, sim, aqui eles 1 ano e 2 meses se manifestando. É isso, né, gente? Eles, não importa o que geneticamente eles sejam muito parecidos com a gente. Isso não garante que eles vão ter os mesmos gostos, as mesmas aptidões, as mesmas leituras de mundo, né? Que eles vão agir como nós agimos quando a gente era criança. Até porque a gente está aqui em uma perspectiva de educação para a liberdade. A gente está aqui numa perspectiva de educação de muito respeito à criança. A gente já não trata a birra como a nossa birra, quando a gente era criança, foi tratada. A gente foi muito silenciada, né? A birra ali, ela era vista somente, não tinha ninguém falando que não era isso. Todo mundo estava dizendo que a birra era mau comportamento, era coisa de criança mal educada. Então a gente foi sendo cerceada, a gente foi sendo moldada para agradar. O que a gente está fazendo com os nossos filhos é respeitar. Então peraí, é isso, né? A birra é um momento que é uma fase do processo de desenvolvimento neurológico dessa criança. Então, como eu me preparo para viver isso? Não é isso? Então, às vezes a gente fica se comparando, nossa, eu era uma criança tão boazinha, meu filho birrento. Será que é porque você foi muito silenciada e seu filho não está sendo? Será que ele está num ambiente emocionalmente mais seguro para ele poder demonstrar toda essa sorte de emoções desafiadoras que, né, com esse cérebro imaturo ele acaba sentindo? Jéssica, eu sempre quis que minha filha mais velha fizesse balé. Ela escolheu fazer jiu-jitsu, é um clássico, né? E como que foi pra você isso? Né? Como que você sentiu isso? Tô vendo aí, ela escolheu, então pelo visto você respeitou essa escolha, não é mesmo? E olha só, essas frustrações que acabam acontecendo quando a gente tá com essas expectativas muito exacerbadas em relação aos nossos filhos, se a gente parar pra pensar, elas têm como ponto de referência, sabe quem? Foi o que eu acabei de dizer, inclusive. Nós mesmas. A gente sempre compara os nossos filhos a nós mesmas, seja, né, a quem somos, os nossos gostos, valores aqui na vida adulta, seja a quem fomos quando éramos crianças. Então a gente está sempre querendo ou que os nossos filhos eles estejam no mesmo patamar nosso, principalmente se a gente, né, foi muito elogiada quando criança, principalmente se a gente tem uma autoimagem muito forte, se a gente se aprecia, você aprecia quem você é, né? Você tem muita certeza dos seus gostos, por exemplo. Ou a gente está querendo que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Faz sentido? Então, assim, vou falar por mim, tá? Eu lembro direitinho, assim, lá na Itália, quando eu tô lá, né? Assim como quando eu tô no Brasil, eu sempre tô procurando ficar no mato. Eu sempre tô procurando ficar em lugar que tem verde, que tem mais natureza, uma vida mais desacelerada. Eu aprecio muito esse estilo de vida. E aí lá, a gente mora numa cidadezinha bem pequenininha, com muito verde ao redor e tal. Então a gente sempre foi fazer umas caminhadas na natureza. E eu lembro, assim, eu de barrigão, grávida. Era a única expectativa que eu tinha clareza que eu realmente nutria sobre o Francesco. E eu falando com o meu companheiro, a gente passou, assim, numa estrada que tinha uma rodovia, assim, que tanto de barulho, de carro, aquela coisa, assim, me deixa até atordoada. E eu falei assim com ele, sabe que a única expectativa que eu acho que eu tenho sobre o Francesco é que ele goste de natureza, que ele seja apaixonado, louco por natureza, e que ele não seja esses meninos, né, que tenham muito interesse em carrinho, em carro, caminhão, essas coisas. Adivinha? Francesco tem interesse em natureza, gente? Tem, porque assim, é natural as crianças, se elas são expostas a um ambiente de natureza, elas tendem a se interessar. Agora, adivinha qual que é a segunda grande paixão, ou, enfim, não é nenhuma questão de comparar, mas uma grande paixão do Francesco que ele ama. Ele tem 1 ano e meio e ele já é alucinado por carros, né? Então eu fico pensando nisso, assim, como que eu realmente... Foi interessante, sabe? Olhar pra isso e, de fato, perceber que eu criei uma expectativa e que meu filho, ele, de alguma forma, não tá atendendo, e olhar pra isso com um olhar de curiosidade.
que as expectativas são minhas e não ele tem que atender a elas, né? E aí, as nossas expectativas, como que elas começam, será, a se frustrar, né, em relação aos nossos filhos? É exatamente nessa fase que eles começam a demonstrar um pouco mais de quem eles são, né? Quando, então, começam os comportamentos mais desafiadores, como a própria birra, porque a gente está sempre esperando que o nosso filho seja, né, que ele seja até uma criança agitada, uma criança muito vivaz, mas nunca uma criança que faz birra. Ninguém tá criando essa expectativa, desejando isso, concorda? E aí a gente começa a se deparar, né, com o quanto a gente está despreparado para lidar com a infância. Então, uma parte das nossas expectativas, ela pode ser, digamos que, acolhida, sanada pelo GPS do cérebro da criança, que é muito o meu trabalho aqui no Educar Zen e no Mezen, né, que é o meu programa, onde eu conduzo as minhas alunas, assim, digamos que mais de pertinho. Então, com o GPS do cérebro da criança, quando a gente tem informação baseada em neurociência, não é em achismo de como a educação deveria ser, mas como de fato funciona o cérebro e o desenvolvimento da criança, e o que a gente pode esperar, e quais são as melhores maneiras de agir com essa criança, para dar para ela um ambiente seguro, para ela crescer segura, feliz, emocionalmente inteligente, né? Então, parte disso, se você está, por exemplo, com uma expectativa que seu filho não faça birra e ele faz birra, parte disso pode ser sanado, digamos assim, se a gente tem informação de qualidade, concordam? Agora, tem um outro aspecto que é o seguinte: cada criança é única. Se você tiver aí, né, vários filhos, você tem 2, 3, às vezes famílias até maiores, você sabe disso. Se você teve irmãos, se você foi, né, eu, por exemplo, como professora, é uma coisa óbvia. Cada pessoa é única, né? A gente não pode achar que só esse conhecimento que a neurociência nos dá, só a informação, ou se você, por exemplo, gosta de estudar sobre disciplina positiva, que só isso vai ser o suficiente, que aí você pega, corta e cola e pronto, você resolveu suas questões em relação aí às suas expectativas sobre o seu filho, porque você administra por meio dessas informações que são super válidas e eu mesma faço, né, entrego muito delas para vocês aqui. Não é o suficiente. Tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar aqui no Educar Zen, lá no Mezen, que a gente vai falar sobre isso também na Semana Maternar Sem Estourar. Como eu falei para vocês, eu vou contar tudo que vocês precisam saber para deixar a reatividade no passado, né? Vou entregar tudo que você precisa saber para você começar a colocar em prática lá na Semana Maternar Sem Estourar. Então, tem uma tecla, né, na qual eu sempre bato, que é o primeiro mandamento da Mãe Mindful, a mãe que está realmente se conduzindo nesse processo de maternar por meio de um processo de muita consciência de si e do seu filho, né? Qual que é esse primeiro mandamento da Mãe Mindful e que é fundamental para a gente não ficar só achando que a gente vai virar um papagaio de pirata, que a gente vai ver o que as profissionais de educação, né, e de maternidade do Instagram, por exemplo, dizem, e achar que tudo vai funcionar para os nossos filhos, né? Ou então ler livros ou fazer cursos de neurociência e educação ou de educação positiva e achar que tudo é aplicável para os nossos filhos. Existe um fator que é o mais desafiador, que é o que mais vai exigir de você e que é uma delícia ao mesmo tempo, que é conexão acima de todas as coisas. Se você não conhece o seu filho de verdade, para além das suas expectativas e dos rótulos que a gente acaba colocando neles quando eles não atendem a elas, então é isso, né? Às vezes você vai ficar ali se baseando nessas dicas que vão te ajudar em alguma medida, mas que não vão te ajudar verdadeiramente a lidar nas profundezas do que aquele ser é. Porque o seu filho é um ser profundo. Eu me lembro, assim, da primeira vez que me caiu a ficha, assim, que eu entrei numa, né, enfim, trabalhei em escolas por muitos anos, nesse processo da educação, né, desse viés aí profissional e não a educação particular de casa, né, das famílias. E eu me lembro de uma ocasião em que eu entrei, assim, numa sala de aula e uma ficha caiu, que eu olhei, tinha umas 30 crianças, gente. Eu olhei e falei assim, gente, cada um aqui é um grande universo, porque em cada um desses seres aqui, primeiro, tem quantos antepassados? Tem quantas vidas embutidas nessas células, né? A gente já sabe que tudo que a gente vive muda o nosso DNA e a gente passa isso para os nossos descendentes. Então, quantas pessoas
vivem dentro dessas crianças, assim. Quantas frustrações, quantas vezes, né, eles ficaram magoados, quem são seus pais, como esses pais se relacionam, o que eles escutam sobre eles. Então, cada criança é um ser único. E a gente, para educar de uma forma mindful, para a gente ser uma mãe mindful, para a gente educar de uma forma consciente, a gente vai ter que olhar para essas crianças com essa profundidade que elas têm. Se não, vocês entendem que a gente vai ficar dando... Né, eu sempre falo isso, assim, sabe aquela cena do cachorro correndo atrás do próprio rabo? A gente acaba caindo nisso, né? E não é isso que a gente quer. Então, quando a gente está se conectando de verdade com os nossos filhos, a gente tem tempo de qualidade, mas a gente não está só ali presente fisicamente, né? A gente tem disponibilidade para o afeto, a gente disponibiliza o nosso corpo para o toque, para o olhar. Falar com o seu filho olhando no olho, ir para a altura dele quando ele está, né? Enfim, principalmente em uma situação mais desafiadora. É você estar consciente do que você sente, do que você pensa, né, dos pensamentos invasivos que chegam e falam, nossa, ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver, tô aqui brincando com criança. É sem julgamento, olhar com honestidade para tudo isso. Então, quando a gente está realmente se conectando com aquela criança, né, a gente vai acabar tendo mais a confiança dele, dela, concorda? Quanto mais você está verdadeiramente conectado com o seu filho, mais confiança ele vai sentir em você. E aí a gente vai compreender mais quem eles são. E se a gente sabe melhor quem eles são, para além das nossas expectativas e dos rótulos que a gente coloca neles, então a gente vai ter mais estratégias para, de fato, educar essas crianças de forma singular, como seres singulares que elas são, né? Mas isso é algo que ninguém pode fazer por você. Essa parte, porque é a parte da informação, de como funciona o cérebro, etc., isso eu posso te ajudar. A parte de se conectar com o seu filho, eu posso te ajudar também. Eu posso te dar várias ferramentas. A gente acabou de fazer um desafio que chamava exatamente Mãe Conectada, né, lá no Mesen. Então, as minhas alunas, por 11 dias, elas receberam meditações e práticas para poder se conectar mais profundamente com os filhos delas. E, de fato, isso surte efeito. Eu posso te dar essas estratégias, mas a conexão só você pode estabelecer. Faz sentido, gente? É por aí, né? É assim que funciona. E é muito, muito, muito gratificante a gente se relacionar desse lugar com as nossas crianças. Mas a gente só consegue se conectar verdadeiramente com os nossos filhos quando a gente tem conexão primeiro com quem? Com a gente, né? Então, o segundo mandamento da Mãe Mindful, que é confiar na sua intuição, ele devia vir até antes do primeiro, porque o primeiro relacionamento saudável que você tem que ter de confiança, sabe? De assim, eu confio nessa pessoa, eu confio na relação que eu tenho com ela. É com seu filho? Não, é com você, né? E aí, eu gosto muito de pensar em 3 perguntas que a gente pode se fazer. Então, por exemplo, vamos supor que você se considera uma mãe reativa. Você colocou aí em você essa etiqueta, reativa, né? Quais seriam 3 perguntas que vão te ajudar a sair da etiqueta da mãe reativa e olhar com profundidade para essa característica que você assumiu neste momento? Ou outra qualquer característica que você tenha. Vamos supor que você seja uma pessoa sociável, ou que você seja uma pessoa mandona, ou que você seja uma líder, uma pessoa que lidera facilmente aí nos ambientes que você circula. Às vezes a gente fica muito no rótulo, a gente rotula os nossos filhos, a gente rotula a nós mesmas. Os rótulos, eles até nos ajudam a nos situarmos quem é essa pessoa, né? Que característica fundamental ela traz, mas elas também nos minimizam, né? Eles também nos desumanizam. E quando o nosso filho ele não está atendendo às nossas expectativas, o que a gente faz? A gente joga logo um rótulo. Então, se você queria, né? Você tem uma expectativa de que seu filho seja muito obediente como você foi. E ele é uma criança mais, digamos, que tem mais opinião própria, que é mais questionadora e tudo mais. Aí você vai lá e fala o quê? É um desobediente, é um respondão. Né? Assim, a gente coloca rótulos, na maioria das vezes, não tão positivos nas nossas crianças. Então, tem 3 perguntas que vão nos ajudar a nos aprofundarmos. São 3 perguntas que a gente faz em um estado meditativo. Você pode até fazer essas 3 perguntas durante uma prática de meditação. Mas não só, tá? A gente pode simplesmente se concentrar, se conectar e trazer essas perguntas sem a expectativa de uma resposta pronta.
né? Mas eu quero te convidar a pensar em você mesma, assim, uma característica sua, mas também uma característica do seu filho. Primeiro, a gente pensa na gente, a gente se estuda, depois a gente vê, né, a questão das nossas crianças. Mas uma primeira pergunta é: como eu sinto? Né? O que eu sinto? É como? Qual é o meu modo de sentir? Isso aqui diz muito sobre a sua relação intrapessoal. Como é a sua relação com você mesmo? Como é o seu universo interno? Aquilo que diz respeito só a você. Né? Que ninguém mais, que você não compartilha com outras pessoas. Você pode até compartilhar verbalmente, você pode contar sobre isso para as outras pessoas, mas é como você se sente. É seu. Então, como que eu costumo sentir, por exemplo? De uma forma bem rasa. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu choro até com comercial de TV, ou eu sou uma pessoa mais durona para poder me emocionar, para permitir que a emoção venha à tona. Nossa Senhora, tem muita coisa a acontecer, eu tenho que estar em um ambiente muito seguro, eu tenho que estar já muito, sabe, engasgada. Então, como que é o seu jeito de sentir? A segunda pergunta é como eu penso, como que a minha mente funciona. Eu tenho uma mente mais lógica, eu sou uma pessoa que precisa de organização. Eu tenho uma mente mais criativa, né? Aqui diz muito também sobre como eu me comunico. Então fala um pouquinho sobre as nossas relações extrapessoais, né? Como que eu me relaciono com o outro, como que eu me comunico com o outro. Eu sou uma pessoa que fala alto, que fala baixo, eu sou uma pessoa que fala muito, que fala pouco, eu sou uma pessoa que fala dos meus sentimentos ou não, eu sou uma pessoa que gosta de ter a última palavra ou não, né? Então, como eu penso passa muito sobre isso. Aí a gente vai fazendo o quê? A gente pega uma característica qualquer, um rótulo que a gente coloca, né? Seja em nós mesmos, seja nos nossos filhos, devido à quebra das nossas expectativas, e a gente vai se aprofundando. A gente sai daquele raso que tá só colocando uma etiqueta naquela criança ou em nós mesmas, né, e nos minimizando e nos fazendo nos sentirmos piores, seja como mães, seja como mãe de alguém, né, aquela pessoa que não tá ali atendendo as minhas expectativas. E a terceira pergunta é: como eu ajo? Como que é a minha maneira de agir na vida, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, mais inquieta, eu sou uma pessoa mais pacata, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe ou não, eu sou uma pessoa que quando algo tá me incomodando eu falo ou não. Como que eu ajo, né? E essas três perguntas, o que vai te ajudar muito? Porque às vezes a gente escuta isso, né? Talvez eu perceba aí que vocês podem estar sentindo isso. A gente escuta essas três perguntas e fica assim: nossa, mas eu não sei responder isso. Meu Deus. E isso é um sinal de que, né, a sua percepção de você mesma tá rasa, que você precisa se aprofundar. Não existe uma relação positiva com você mesma e com as pessoas que você ama se você não souber quem você é, né? Não existe você educar crianças emocionalmente saudáveis se você não sabe quem você é, quais são os pontos que você tem que trabalhar em você mesma, o que você tem aí que já é um super ponto a seu favor, né? E aí a prática de mindfulness, ela vai te ajudar a decantar o excesso de pensamentos aí na sua cabeça e a ver as coisas como são. Vai te ajudar a entrar nas suas emoções, a acolher as suas emoções, né? A prática de mindfulness, 10 minutos de meditação mindfulness por dia, tem um poder enorme de te trazer realmente uma perspectiva muito mais profunda de quem você é na sua vida, né? Então, sem atenção plena, sem mindfulness, você vai seguir sendo reativa, né? Sendo reativa porque você tá no piloto automático, porque você não tá lúcida, porque você não tá consciente. A reatividade, ela tem uma relação íntima com isso. Não é porque você é uma pessoa violenta. Você não é uma pessoa violenta. Não é essa a sua essência. Você pode estar sendo em muitos momentos uma pessoa agressiva, mas isso diz muito mais respeito à falta de inteligência emocional, que não é uma crítica, tá, gente? Eu não tô dizendo assim, então eu sou burra emocionalmente. Não é isso, é falta de recurso para lidar com as suas emoções. E você não tem isso se ninguém te ensinou isso ao longo da sua vida, se você não teve acesso à informação sobre isso, né? Então, é muito sobre isso, sobre a gente trilhar esse caminho para sair desse piloto automático, dessa reatividade em que, se eu não gosto, então eu renego. Se as minhas expectativas são frustradas, meu filho quebra essas expectativas, então eu vou renegar. E aí é isso, mindfulness e CQCs. O que são as CQCs? São as conversas que conectam, né? É a gente saber como conversar com os nossos filhos. E agora eu quero fazer um exercício com vocês,
tá? Um exercício pra gente poder fazer um aprofundamento nessas questões. Deixa eu só ver aqui algumas coisas que vocês mandaram antes. Olha só que interessante. O Guilherme Amaral falou assim: eu tenho uma frustração, meu filho é muito pequeno em relação às outras crianças. Ele tem 2 anos e parece que tem 1 ano, isso mexe muito comigo. É muito interessante essa qualidade de frustração, né? Porque é uma frustração que diz respeito a algo que realmente a gente... pode até ser mudado ou não, depende, né, Guilherme? Provavelmente você tá olhando isso, tem alguma questão hormonal relacionada, mas eu me identifico muito, porque assim, gente, a minha primeira expectativa, que foi muito quebrada quando o Francisco nasceu, é que assim, eu não sabia que era uma expectativa. O pai dele é muito alto. Eu sou miúda, tenho 1,60 m, mas o pai dele é um homem bem alto. E nos ultrassons, sempre parecia que o Francesco era uma criança bem acima da média, né, em termos de peso e de altura. E eu fiz o meu pré-natal na Itália e, infelizmente, sabe aquela lenda do padrão de saúde europeu? Isso não é tão verdadeiro, tá? Enfim, é questionável, digamos assim. O meu pré-natal ele não foi feito com a qualidade que muitas vezes se faz no Brasil. E o Francisco, ele nasceu pig, ele nasceu pequeno para a idade gestacional, Guilherme. E para mim foi um impacto muito grande, eu me senti muito culpada, né? Hoje enfim, foi uma questão realmente do meu corpo, que os médicos também lá não fizeram nenhuma questão de investigar se foi um problema na minha placenta, o que foi. Mas foi uma coisa minha, não era uma questão hormonal, não era uma questão com o Francisco. Mas eu me senti um fiasco. É importante a gente olhar para essas coisas, não tem problema nenhum que a gente sente. Agora, o que eu faço com o que eu sinto? Porque a sua criança, ela é, pelo menos até agora, uma criança menor do que as outras. Talvez, né, enfim, ele venha a chegar na média, talvez ele se torne até uma criança mais alta do que a média. Eu não sou médica para falar sobre isso, mas eu sei que existem aí, né, alguns caminhos que podem ser tomados, mas assim, o fato é, hoje ele é assim. Assim como o Francesco quando nasceu com 2,5 kg, e eu achei que eu ia ter um super bebê, então eu tinha uma expectativa de que eu ia ter um bebê enorme. E veio um bebezinho, gente, sem brincadeira, ele era tipo assim, ó, ele era minúsculo, os dedinhos, assim, sem carne nenhuma, só osso. Era pele e osso, assim, sabe? Aquela pelezinha mais fininha. E aquilo mexeu muito comigo, né? De alguma forma, eu não sei se isso acontece com você, Guilherme, mas eu me senti realmente culpada. Ó, ele até completou aqui, mexe muito comigo, pois sou muito... é uma mãe. Tá escrito Guilherme... Tá, mas enfim, mexe muito comigo, pois sou muito cobrada por ele ser pequeno e magrinho. Eu já levei ao médico e o médico disse que isso é normal. Ele tá saudável, ele só é pequeno e magro. Então, isso que é o mais importante. Só que até a gente poder lidar com isso, né, existe um processo. Então, o convite hoje é muito esse aqui pra você também. Aqui, ó, a Nani falando, eu me cobro tanto... Penso tanto no futuro, no psicológico dela, que acabei me perdendo nessa cobrança e acabou acontecendo coisas que eu sempre lutei para não acontecer. A gente se perde, exatamente isso. Então é por isso que a gente precisa desenvolver, gente. Isso não é uma coisa que algumas pessoas têm e outras não. É uma coisa que algumas pessoas desenvolveram e outras não. Aí sim, essa conexão consigo mesma, essa clareza do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. Eu não sou a minha emoção, eu não sou o meu pensamento. Eles são como, né, tanto os pensamentos quanto as emoções são como trens numa estação. Eu sou a estação, tô sempre ali. Os trens passam. Alguns ficam por mais tempo, outros simplesmente passam rapidamente. Né? E se a gente começa a ter essa clareza, a gente começa realmente a ter uma outra qualidade de percepção sobre nós mesmas. Então agora, olha só, eu tô aqui com um texto de uma autora chamada Maria Luciane Nogueira. Ela trouxe uma perspectiva muito interessante sobre o pensar, agir e sentir. Então, eu selecionei aqui agora algumas características, alguns rótulos que a gente coloca nos nossos filhos, tá?
estando eles adequados ou não às nossas expectativas, e o convite é a gente poder fazer uma leitura aqui um pouquinho além desses rótulos, quando a gente vai na profundidade de quem os nossos filhos são, né? Então eu tenho um rótulo lá, por exemplo, de uma criança que é distraída. Uma criança distraída, ele quebra tudo, ele não presta atenção no que eu falo, é distraído demais, é avoado demais, menino. Então, quando a gente coloca só esse rótulo e a gente não se permite ver como essa criança, ela sente, como ela pensa, como ela age, porque ela é um ser humano complexo, como eu disse, a gente quebra a possibilidade de uma confiança, porque essa criança, ao longo dos anos, conforme ela for sentindo e ouvindo e sendo submetida a esses rótulos, ela vai se sentir o quê? Uma pessoa desejável, uma pessoa admirada, uma pessoa apreciada ou não? Provavelmente não. E se você não está num ambiente em que você se sente apreciada, amada, aceita como você é, o que costuma acontecer? Você se fecha. Alguém aqui se abre, se sente amada, se sente importante, apreciada, quando só é criticada? Não, né? Então a gente ajuda muito mais os nossos filhos quando a gente realmente sai do rótulo e vai profundamente naquilo que eles são, né? A Ruby falando, minha primeira vez aqui, muito conteúdo legal até agora, parabéns, estou absorvendo muita coisa legal para aplicar no dia a dia, seja muito bem-vinda, querida. Tô vendo aqui que vocês estão com vários comentários, e aí eu vou fazer o seguinte, gente, no finalzinho, se der tempo, eu volto aqui e leio, tá? Quando eu digo se der tempo, é porque o Instagram está fechando a minha live sempre quando dá 1 hora. Eu não sei o que está acontecendo. Se alguém depois souber, me conta como que eu posso resolver isso. Bom, então vamos lá. Vê aí se você já etiquetou o seu filho. Eu quero que vocês coloquem aqui no comentário qual etiqueta dessas que vocês já podem eventualmente ter colocado nas crianças de vocês, com algumas dessas palavras aqui, ó. Primeiro, distraído, avoado. Depois, líder, né? Depois, falante. Depois, sério, fechado, né? Sério, fechado. Dramático. Eu era muito, sempre fui muito, sou até hoje, muitas vezes etiquetada, rotulada como dramática. Sedutor. Ou até manipulador, tá? Tem gente que chama o filho de manipulador. Depois, furacão, é um furacão, esse menino é muito agitado, não para quieto. Você já colocou essa etiqueta, esse rótulo aí no seu filho? Vão me contando aqui, tá? Nos comentários. Depois, questionador. A gente vai trabalhar um pouquinho com esses rótulos, tá? Se não der tempo de eu falar de todos eles, depois eu vou colocar lá nos stories. Eu vou, na verdade, trazer um resuminho dessa live para vocês mais tarde nos stories. Então, não deixem de ir lá para vocês poderem ter acesso a essas ferramentas mesmo, poder anotar, tá bom? Ó a Rúbia falando aí. Falante, séria, fechada, dramática, furacão, sempre, tadinha, tudo, né? O Guilherme, que eu vi que é a hora que chama Isabela, né? Não para quieto. Então, Érica, furacão, um pouco líder. A gente coloca esses rótulos. Eu até pedi para vocês colocarem, descreverem os filhos de vocês na caixinha que eu fiz ontem. Eu abri uma caixinha lá nos stories, exatamente para eu ver como que vocês estão, quais palavras que vocês estão trazendo para os filhos de vocês. E o convite agora é que a gente diga menos uma palavra, tipo, dramático. Diga menos a palavra e descreva como o seu filho age. Talvez o mais fácil seja você começar por aí. Como que ele age? Por que você acha que ele é dramático? O que ele faz que faz dele uma criança dramática? Depois, o que será que passa? Como é que a cabeça dele funciona? Como é que a cabeça dele se organiza? Os pensamentos se organizam, né? Para ele ser chamado dessa forma. E depois, como será que ele sente? Né? Porque essa criança está sendo chamada de mandona, de dramática, de qualquer coisa, ela também tem emoções. Tô vendo aí tudo vocês falando aí, ó, manipulador, questionador. O outro de 6 anos é muito agitado, falante, rebelde. A Dani Evelyn falando assim, eu tenho 4 meninos e cada um com uma personalidade diferente. Aí tô falando as mães que tem mais crianças, assim, né? Não nos deixa mentir, cada um é um filho, você vai ter que educar cada um de um jeito, não vai ter jeito. A Paola falando, falante, dramática, Maria Paola, fechada, chorão, José Augusto.
Canguru Baby, já rotulei com várias etiquetas minha primeira filha. Hoje meu conhecimento com a segunda filha é outra dimensão e às vezes me sinto mal com o que eu fiz, mas naquele momento era o meu melhor. Voltando aqui até no título da nossa live, tá, gente? Às vezes a quebra das nossas expectativas sobre quem seriam os nossos filhos dói muito na gente. Então esses rótulos quase sempre vêm como uma consequência disso, né? É a nossa maneira de dar um nome sem olhar para a nossa emoção e sem até nos responsabilizarmos, não porque a gente não é responsável como mãe, mas porque a gente não tem recursos para sermos emocionalmente responsáveis. A gente precisa desenvolver isso. Quanto mais eu faço as minhas práticas de mindfulness diariamente, 10 minutos para você ouvir um áudio de meditação e poder trabalhar, fazer um exercício na sua própria mente, entender melhor as suas emoções, mais isso se torna algo orgânico e fácil para você, tá bom? Então vamos lá. A criança que é muitas vezes chamada de avoada, de distraída, né? Como que essa criança é? Essa criança que geralmente ela é avoada, que ela é distraída, né? Provavelmente aí você vai me falar se o seu filho é dessa forma. É uma criança que é muito autônoma, né? Ela fica muito bem sozinha e ao mesmo tempo ela se adapta muito bem em vários ambientes. Então isso é uma coisa para você observar. Seu filho que é avoado, que você acha que é né? Que é muito avoado, que é muito distraído, ele é assim. É aquela criança, parece que ela é como o vento, né? Ela vai se encaixando onde quer que ela esteja. Então, olha que interessante. Quando você começa a perceber como essa criança age. Você sai da palavra, da etiqueta, distraído, avoado, e você vai para como essa criança se comporta. Né? Uma criança super flexível. Será que eu, como mãe, né, me esvaziando das minhas expectativas, aprendendo a me frustrar com dignidade, sem achar que a culpa é do meu filho, e olhando para essa criança com profundidade, né, olhando para ela para além das minhas expectativas. Aí eu percebo essa criança que eu tô chamando de avoada o tempo todo, olha só, ela é uma criança que tem muita autonomia, ela é uma criança que fica bem sozinha, ela é uma criança que se adapta facilmente. Quantas qualidades interessantes tem por detrás desse avoado? Será que aqui eu tenho aspectos que eu posso ajudar esse meu filho a desenvolver, a potencializar? E aquilo que de repente eu estava encarando como um defeito, como um problema, pode ser algo muito interessante na vida dele, algo que vai colocar ele em vários, né, lugares positivos, enfim, que vai levar ele aonde ele quiser, né? Como que essa criança ela costuma pensar? Essa criança que é avoada, ela geralmente é uma criança muito mental. Ela é uma criança muito... Ela é avoada porque ela tá desconectada aqui, ó, das coisas que estão aqui no externamente. Ela vive o mundo dela interno com muita profundidade, né? E, gente, essa pessoa que vai entrar aqui agora, ó, que é o meu companheiro, ele é essa pessoa aqui, a pessoa avoada. Ele é exatamente essa pessoa. Então, eu tô sempre aprendendo também a lidar, né, olhando, isso aqui não serve só para os nossos filhos, serve para o companheiro, serve para sua mãe, serve para você mesma, serve para todo mundo com quem você convive. Isso ajuda a gente parar de chamar a pessoa, como eu muitas vezes fiz com ele, só de avoado, e olhar para como essa pessoa se organiza. Então, essa pessoa ela costuma ser muito criativa, por exemplo. Seu filho que é avoado, será que ele também é uma criança muito criativa? Será que a gente pode desfocar o nosso olhar do avoado? Isso causa fricção em mim, isso me incomoda, e colocar o nosso olhar no ele é criativo. Nossa, ele tem uma mente muito imaginativa. O que será que eu posso fazer para potencializar isso aqui ao invés do avoado? Entende? E como que essa criança sente? Essa criança que é taxada, etiquetada de avoada, né? Como que geralmente as emoções dela se organizam? É uma criança que preza muito pela liberdade, a liberdade do movimento, a liberdade do pensamento. É isso, né? É o ser criativo. Então, ela é essa criança que traz uma leveza. Ela tem essa leveza, né? E ela gosta muito de novidades, então ela se emociona, ela fica muito interessada quando ela está diante de uma novidade, né? Então é aquela criança que se você direcionar ela pro que ela gosta, ela vai ser assim, um pequeno gênio, provavelmente, naquela área ali,
né? Ela vai ficar muito interessada, ela vai ir fundo, ela vai ser muito criativa, ela vai criar coisas. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês, porque o que eu tô mostrando é, para além do rótulo, como que, né, como que a gente pode desmembrar esse rótulo e entender como realmente essas pessoas são os nossos filhos, para além dos rótulos que a gente tem dado para eles, sabe? E como que isso vai fazer a nossa relação com eles ir para um outro nível? Como que a gente vai poder trocar a lente que a gente está vendo essa criança e trazer muito mais gentileza, compaixão, bondade para o nosso relacionamento com ela? É sobre isso. E a gente pode fazer isso com todas as características. Eu hoje, nos meus stories, me comprometo a colocar para vocês outras muitas características, tá? Vou falar de outras aqui agora, mas vou colocar várias. Eu quero até que vocês me mandem mensagens falando assim, olha, Ana, faz a análise dessa característica aqui em específico. Como age, como pensa e como sente. Essa coisa aqui, esse aspecto aqui. Então, a criança que eu tô chamando de desobediente. Pum. Como que ela pensa, como que ela age, como que ela sente. Me dá um retrato dessa criança aqui pra gente poder ver como que a gente pode tirar o melhor dela. Será que tem um melhor para tirar na criança que é muito desobediente? Será que tem uma potencialidade incrível? Ou será que é só um defeito? Só uma coisa pra gente combater? É nisso que eu quero que vocês pensem, tá? É pra esse patamar que eu quero levar vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. A Vernica. Também passei a perceber que o meu primeiro filho passou a gritar com o irmão, mas percebi que ele faz isso porque eu faço. E isso eu não gostei, não quero isso, tenho que parar de gritar. Nós somos um espelho. Já tá na semana, já tá inscrita na Semana Maternar Sem Estourar. A Jéssica, meu Deus, você descreveu 100% minha filha, tô passada. Isso que é legal, né, Jéssica? Tá vendo? Olha só, ela não é só uma criança distraída, não é só uma criança avoada. Por detrás disso, a gente tá às vezes olhando aqui, a gente coloca a etiqueta no que mexe muito com a gente. Seja porque a gente gosta muito daquilo, ou seja porque a gente rejeita muito aquilo, né? Então, assim, com o David aqui, com o meu companheiro, né? Eu rejeito muitas vezes, essa característica dele ser uma pessoa muito distraída. Então, eu fico, às vezes, batendo lá nesse rótulo, aí eu faço o quê? Eu volto pra mim, eu me lembro de como ele pensa, como ele age, como ele sente, e aí eu acesso a profundidade que tem nele, do ser dele, e aí eu ajudo ele como companheira dele, né? Porque do lugar de companheira é um ajudar diferente do lugar de mãe, vocês concordam? Mas como alguém que tá dividindo a vida com eles, eu ajudo ele a ir ao encontro dessas qualidades. Como eu falei, a gente faz isso por qualquer pessoa que a gente ama ou que a gente se relacione. Se você é um líder, se você trabalha numa empresa, com seus funcionários, isso também pode ser feito. Mas com os nossos filhos é muito potente. Larissa, perco muito a paciência, preciso de mais. Como? Se inscrevendo na Semana Maternar Sem Estourar, porque eu vou te dar toda a letra sobre isso lá, tá? Orquídea Cerca, muito sentido mesmo, estou tão bloqueada que agora penso nas suas palavras e começo a fazer sentido. É pra isso que a gente tá aqui, querida, é pra gente ir dissolvendo esses nós juntas, né? A live vai ficar salva sim, faz muito sentido. A Dani, meu filho de 12 anos é assim, ele é bem distraído, mas ama montar, desmontar, mexer com tecnologia, robótica, e a gente vê assim, distraído. O que significa distraído? Significa que ele não tá concentrado no que não interessa a ele, porque no que interessa, o menino vai e faz coisas tipo isso daí, ele tem 12 anos e monta, desmonta tecnologia e robótica, entendem? E aí no que você vai focar? No que você vai focar? No fato de que ele é distraído e tá tirando nota baixa em geografia? Ou no fato de que, sim, ele precisa de pelo menos uma média em geografia, de pelo menos alcançar a média, mas o potencial dele tá em outra coisa. Meu filho não tem que atender a tudo que a sociedade e eu mesma estamos esperando dele, porque é muito, ninguém consegue. É sobre a gente humanizar seres humanos, porque às vezes a gente tá falando aqui de robótica, a gente tá tratando os nossos filhos como pequenos robôs, que devem ser pequenos robôs adultos ainda por cima, né? Olha aí a Rose. Minha filha de 9 anos, rotulei ela de lerda, muito lerda, e a outra é um furacão. Eu acho que a lerda funciona aqui também, né?
O distraído também é um dos rótulos, digamos, sinônimos aí de distraído, de avoado, é lerdo, né? Então talvez você tenha identificado aí algumas coisas. Agora vamos para uma outra característica, tá? Tem várias aqui que eu falei pra vocês que eu vou colocar lá nos stories depois, mas eu vou falar que é uma também que às vezes incomoda muito. Eu também fui essa criança aqui, tá? É a criança falante, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir a sua voz. Gente, eu chegava da escola, quando eu era criança, e aí eu tinha que ensinar pra minha mãe e pra minha madrinha tudo que eu tinha aprendido. Sempre gostei de estar assim, ó, falando, né? Às vezes elas falavam exatamente isso. Você pode fazer silêncio? Tipo, pra mim, como criança, era uma dor enorme ouvir aquilo, assim, porque vinha sempre como estamos muito cansadas do seu falatório, sabe? Mas na maior parte do tempo elas souberam me incentivar, me estimular. Então eu vejo que hoje o fato de eu estar tranquila aqui falando pra vocês, conversando com vocês, né, de eu ser uma professora, de eu ser uma profissional que se comunica, que usa a comunicação como um veículo para trabalhar e para poder, enfim, impactar outras pessoas, tem muito a ver com isso. Que o meu falante, na maior parte das vezes, nem sempre, porque a minha mãe, minha madrinha, eu, você, ninguém vai ser 100% mindful, todo mundo vai ser um pouco reativo em alguns momentos, né? Mas elas realmente souberam me conduzir, souberam lidar com as minhas características de uma forma que foi positiva. E aí eu consegui florescer naquilo que realmente era do meu ser, entende? Então essa criança que é muito falante, né? Como que ela geralmente age? Ela tem um prazer enorme, né? Ela tem um prazer enorme na execução e na manifestação, na verbalização das suas áreas de interesse. Era exatamente como eu era, né? Então, assim, ela quer fazer atividades, ela quer estar em atividades em que ela vai poder demonstrar as aptidões dela. Então, se ela é muito boa em jardinagem, ela vai querer estar ali ensinando sobre jardinagem. Ela vai estar ali falando sobre jardinagem, tá? Sobre o que quer que seja. Mas ela gosta disso. Ela gosta que as suas áreas de interesse estejam sendo... ela gosta de explanar sobre as suas áreas de interesse, né? Como que ela pensa? Ela é uma boa comunicadora, né? Então, assim, ela é uma pessoa que vai falar claramente. É aquela criança que às vezes você fala assim, gente, ela fala, ela parece que é mais madura para a idade dela. Isso não acontece muitas vezes, né? Ela, nossa, parece que ela... Quantos anos que ela tem? Gente, ela é muito madura para a idade dela. Às vezes não é, tá? Às vezes emocionalmente ela tem o mesmo nível emocional de qualquer criança da sua idade, só que ela tem essa habilidade de falar com clareza. Essa criança ela pode se tornar uma grande oradora, né? Ela pode usar, inclusive, a sua própria fala para elaborar suas próprias emoções. Ela pode usar a fala para ajudar a comunidade. Ela pode usar a sua fala, a sua habilidade mesmo para poder se expressar de diversas formas que seja positiva para ela e para as pessoas ao redor dela. Ela está sempre ensinando algo. Era exatamente como eu era. Se ao invés de ser a exceção, tivesse sido a regra, né? A minha mãe e a minha madrinha demonstrando que elas estavam cansadas do meu falatório, provavelmente eu teria tido mais dificuldades para estar aqui conversando com vocês hoje. Talvez eu nem estivesse, talvez eu ia morrer de vergonha de vir aqui fazer uma live para vocês. E eu ia estar perdendo a oportunidade de falar coisas que eu acredito que podem impactar positivamente a vida de vocês, né? Essa pessoa falante, né, obviamente, quando a gente fala aí do seu universo interno, ela não tem, como eu falei, essa maturidade necessariamente que a gente acha que ela tem só porque ela tá falando muito. Muitas vezes, inclusive, é uma criança que tem muita dificuldade de se valorizar. Então, ela usa essa expressão verbal como uma forma, inclusive, de se autoapreciar. É uma coisa que ela faz bem, né? A Isabela falando que a infância reflete muito no que a gente é. A Miriam, fantástico as suas explicações. Exatamente, minha filha. Que legal, gente. Eu fico muito feliz. Me identifico com você na minha infância também, Canguru Baby. Deixa eu ver aqui, ó. A Sara. Como fazer isso, né? Fazer eles falarem menos, Sara? Eu vou ter que te decepcionar aqui agora. Eu não sei se é o caso a gente fazer essas crianças falarem menos, sabe? Eu não sei se é esse o ponto.
Talvez existem lugares, ambientes, né? Se para você tá cansativo, você pode, inclusive, por exemplo, ensinar aos seus filhos o valor do silêncio, né? Mas não porque você quer que eles fiquem calados. Você pode primeiro experienciar o silêncio, as práticas meditativas. Você pode ensinar para eles também a terem a cultivar o que a gente chama, né, de nobre palavra, aprenderem a falar na hora, a ter essa percepção de quando falar. Mas uma criança que está falando, ela merece muito ser escutada. Então eu entendo que é muito mais um exercício nosso, da nossa paciência, né, de estarmos aqui presentes com essa criança, do que de elas calarem a boca, entende? Gente, vai dar 1 hora agora, o Instagram vai me cortar, então eu já vou fechar a live. Só que isso daqui que eu tô fazendo aqui agora com vocês, eu vou fazer hoje lá nos stories. Eu vou continuar analisando esses perfis, esses rótulos, para te ajudar a ver o seu filho para além do rótulo. E aí, o que você vai fazer? Você vai me mandar um inbox falando assim, Ana, eu quero que você analise esse rótulo aqui, que é o rótulo que eu dou pro meu filho. Tá bom? E aí a gente vai dar passos além, a gente vai olhar para as nossas crianças para além das nossas frustrações, tá bom? É esse que é o nosso trabalho aqui e todo mundo ganha com isso, nós, eles, todos nós. Eu quero agradecer muito a companhia de vocês. Amanhã tem mais live, a gente vai falar das 7 habilidades da criança emocionalmente inteligente. Quais são os 7 aspectos que a gente desenvolve nessa criança para ajudá-la a ser uma pessoa com inteligência emocional? Vai ser sobre isso a nossa live de amanhã, sempre às 9 horas, tá? A Jéssica falando aqui, como faço para ter mais paciência com as crianças falantes? Aí é de fato uma questão de você desenvolver a sua inteligência emocional. Quando a gente está emocionalmente inteligente, a paciência é uma coisa que floresce naturalmente, tá? Então, como que a gente faz isso? O que eu te ensino a fazer aqui? A praticar mindfulness, né? Meditação mindfulness, mas é muito difícil, Ana, não dou conta. Dá conta, assim, a maioria das minhas alunas no MESEM, por exemplo, são pessoas que nunca meditaram na vida. Então, assim, é difícil a gente aprender a meditar se a gente tenta sentar e meditar sozinha e fechar os olhos e achar que a mente vai esvaziar. Mas existem hoje muitos métodos que tornam a meditação realmente algo muito viável para a maioria das pessoas, tá bom? Então, isso é muito importante de falar. Gente, muito grata pela companhia, tá? Vão ser 4 lives essa semana, segunda, terça, quinta e sexta, de aquecimento para a Semana Maternar Sem Estourar. Vou continuar fazendo essa análise nos stories lá com vocês. Vou colocar aqui para vocês também qual que é o caminho, né? Enfim, lá nos stories a gente vai fazer uma repercussão dessa live. Então, mais tarde, vocês deem uma olhada lá. E quem ainda não se inscreveu na Semana Maternar Sem Estourar, não perde tempo. Vai fazer isso agora. Vai lá na minha bio, evento 100% online, 100% gratuito. Como eu falei, vou ensinar para vocês todo o caminho para você deixar de ser uma mãe reativa. Se no final você quiser dar um passo mais profundo, você quiser caminhar junto comigo, aí você pode vir pro meu treinamento, que é pago, né, que é o MESEM, tá bom? Mas na Semana Maternar Sem Estourar eu já vou te contar tudo o que você precisa para deixar de ser uma mãe reativa, tá bom? Então é isso, eu quero deixar um beijo enorme para vocês, uma boa semana e a gente continua falando sobre isso lá nos stories. Beijo, gente, até mais!